Estamos iniciando o programa Nos Caminhos da História. É uma retomada desse programa na TV Tradição. Nós apresentamos esta programação há alguns anos atrás e estamos retomando este projeto, que é um projeto que visa destacar algumas personalidades, fazer algumas entrevistas sobre determinados aspectos da história, especialmente da história vinculada ao tradicionalismo gaúcho, mas também vamos intercalar com as entrevistas um programa, uma espécie de aula sobre alguns aspectos da história do Rio Grande do Sul, da história do tradicionalismo ou do folclore. Hoje vamos apresentar um pouco da história da Semana da Paz, que foi instituída em 1998 no Rio Grande do Sul. É o nosso assunto de hoje. Não saia daí, nós voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Nos Caminhos da História. Hoje vamos falar sobre Semana da Paz. A Semana da Paz no Rio Grande do Sul foi instituída no ano de 1998, no governo de Antônio Brito, através de uma lei, a Lei 11.077, de 6 de janeiro daquele ano de 98. A legislação, ela determina que o Estado realize atividades comemorativas à paz no período que vai de 23 de fevereiro a 1º de março. E diz a lei estadual que a responsabilidade da realização de atividades nesta Semana da Paz cabe às Secretarias de Estado da Educação e da Cultura, ao Movimento Tradicionalista Gaúcho e à Brigada Militar. Na prática, os órgãos do Estado do Rio Grande do Sul não realizam atividade nenhuma. Nem a Secretaria de Educação, nem a Secretaria da Cultura e nem a Brigada Militar, neste período. No movimento tradicionalista gaúcho, por iniciativa de alguns coordenadores, de alguns patrões de CTGs, há a realização de atividades, de cavalgadas, de palestras, de seminários, de algumas coisas relativas à Semana da Paz. Mas é uma programação tímida, uma programação a nível estadual de pouca repercussão. O nosso objetivo aqui é esclarecer um pouco isso e, quem sabe, estimular a que a Semana da Paz seja realizada com mais intensidade, com mais visibilidade, com mais abrangência. Por que a Semana da Paz existe? A Semana da Paz foi definida no Rio Grande do Sul neste período de 23 de fevereiro a 1º de março por conta do final da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha inicia em 20 de setembro de 1835. Inicia com a invasão de Porto Alegre, realizada por integrantes de um grupo que se denominavam de farroupilhas, com objetivos de implantação de república,
alguns nem sequer eram republicanos, alguns daqueles farroupilhas tinham interesses econômicos, outros tinham interesses políticos, interesses ideológicos, não interessa. O fato é que foi um movimento de uma importância muito grande que acontece num período do Brasil em que vários lugares, em várias situações, há levantes populares contra o Império. O Brasil vivia o Segundo Império. O imperador era Dom Pedro II e era uma criança ainda, em 1835. A Revolução começa em 35, ela tem vários momentos, vários episódios que nós trataremos em outras situações, se estende por 9 anos e meio, até 1845. A pacificação, o encerramento daquela atividade belicosa, daquele período revolucionário, ele não é um momento abrupto, não é um episódio isolado. Nós vamos ter, nos últimos 3 ou 4 anos da Revolução Farroupilha, uma série de iniciativas de parte dos farroupilhas, também de parte do Império, que visavam o encerramento da Revolução. Porque tanto os farroupilhas tinham interesse no encerramento daquele período belicoso, da Revolução, por conta do esgotamento humano, do esgotamento de meios, por conta do empobrecimento da maioria dos seus líderes. Os líderes farroupilhas, exemplo, Bento Gonçalves da Silva, ou Domingos José de Almeida, eles empobreceram, eles gastaram o patrimônio pessoal deles, o dinheiro deles, a cavalhada deles, o gado deles. Eles gastaram isso na Revolução Farroupilha. Eles eram, acima de tudo, idealistas, e eles desejavam uma série de coisas que não foram conseguidas naquele momento. Mas sobre isso nós falamos daqui a pouco, na segunda parte do programa, sobre o que os farroupilhas conseguiram ou deixaram de conseguir. O que nos interessa aqui é esta comemoração da pacificação. Vejam bem, quando chegou o ano de 1844, os farroupilhas estavam, como é que vamos dizer assim, isolados na fronteira sul do Rio Grande do Sul, sul-oeste. A capital do Rio Grande do Sul continuava da província, continuava Porto Alegre, mas a capital da República Rio-Grandense, que havia sido proclamada em 1836 por Antônio de Souza Neto, esta capital da República Rio-Grandense estava em Alegrete. Alegrete era a capital. E em Alegrete estava reunida a Assembleia Constituinte, inclusive para a realização da Constituição. Isto desde 42. Em 44 acontece um triste episódio, que é o duelo entre Bento Gonçalves e seu primo Onofre Pires. Bento Gonçalves fere Onofre Pires falece, morre 6 dias depois do duelo. E Bento Gonçalves se retira da Revolução e entrega o comando militar da Revolução a Davi Canabarro. Davi Canabarro comanda o exército restante, o que restavam dos farroupilhas, e estima-se que havia em torno de 1000 farrapos ainda somente em atividade na Revolução, naquele momento, enquanto que
o exército imperial comandado pelo Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, contava com em torno de 6.000 soldados no Rio Grande do Sul. Havia uma disparidade muito grande. E os farroupilhas estavam dispostos a resistir até o esgotamento, mas se encontrassem um meio de encerrar as atividades belicosas, eles fariam isso sem dúvida nenhuma. A região em que os farroupilhas se encontravam era aquela região do sul do Rio Grande do Sul, na região entre Rosário e Santana do Livramento e Bagé. Os militares estavam concentrados naquela região. Naquele triângulo nós vamos encontrar Dom Pedrito. E no interior do atual município de Dom Pedrito existe um local chamado de Ponche Verde. Ponche Verde é um local lá em Dom Pedrito que fica próximo da lagoa, de uma lagoa no Banhado da Carolina. Tem o Banhado da Carolina, próximo dali a coxilha, vamos dizer assim, de Ponche Verde. Era nesse local que Davi Canabarro concentrou as suas tropas no início do ano de 1845. Os imperiais tinham o seu estado-maior concentrado em Bagé. E as tropas, um grande número de tropas militares imperiais, ou caramurus, como eram chamadas, se encontravam às margens do rio Santa Maria, não muito distante da região em que se encontrava Davi Canabarro e suas tropas. As combinações para a paz, elas já estavam bem adiantadas, já tinha havido alguma proposta de concessão disso, concessão daquilo. O que os farroupilhas queriam, o que eles pleiteavam, eram algumas coisas bem práticas. Primeiro, que houvesse uma anistia absoluta, ou seja, que houvesse um esquecimento da revolta, né? Do seu ponto de vista jurídico. Eles também queriam que as dívidas que a República Rio-Grandense tinha, contraiu, fossem absorvidas pelo governo imperial. Que o governo imperial quitasse ou pagasse essas dívidas que a República Rio-Grandense havia contraído naquele período, durante aqueles anos de 36 a 45, em que essa república existiu. Existiu inclusive com ministérios e alguma atividade de arrecadação, atividades administrativas inerentes a um governo. Os farroupilhas também desejavam que a propriedade privada voltasse a ser garantida. Eles desejavam que os escravos, negros escravos que haviam lutado com os farroupilhas, fossem considerados livres nesse encerramento da Revolução. E o exército imperial, por intervenção especial do Barão de Caxias, concordou com isso, aceitou isto, aceitou quase todas as reivindicações dos farroupilhas. E existem dois documentos, um documento que fala em 9 pontos, um documento que fala em 12 pontos dessa assinatura de um termo, de um acordo para se encerrar a Revolução. O mais importante é que houve um acordo para se encerrar as atividades. Não houve vencedor e vencido, como acontece normalmente no final de uma revolução. Houve um acordo, vamos encerrar
as atividades. E havia, por partes imperiais, uma preocupação principal que nós vamos tratar na segunda parte dessa nossa conversa sobre a Semana da Paz, que se comemora ou se deveria comemorar entre 23 de fevereiro e 1º de março. Voltamos em seguida. Estamos de volta com os caminhos da história, falando hoje sobre a Semana da Paz. A Semana da Paz, já falamos no primeiro bloco, foi instituído por uma lei estadual de 1998, no governo de Antônio Brito. Mas antes disto, antes dessa lei, o movimento tradicionalista gaúcho havia tomado algumas iniciativas em janeiro de 1997, quando da realização do 42º Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado no Parque de Rodeios do CTG Pompílio Silva de Santo Augusto. Naquele congresso, o tradicionalista Milton Mendes de Souza, lá de Uruguaiana, já falecido, apresentou uma proposta de se comemorar a paz e apresentou uma proposta de instituição de uma bandeira da paz, e essa bandeira da paz foi aprovada naquele congresso. Nós vamos apresentar agora aí a imagem da bandeira da paz, que é um retângulo branco, de um pano branco, tendo ao centro duas mãos entrelaçadas se cumprimentando. Esta é a bandeira oficial da paz, aprovada no 42º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Neste mesmo congresso, o mesmo autor, Milton Mendes, apresentou a proposta de que fosse reconhecida como a música da paz uma composição do Leonardo, denominada O Homem do Pala Branco. Vamos ouvir um pouco desta música, O Homem do Pala Branco. O homem do pala branco está chegando, olhando para o seu rebanho, estendendo a mão, juntando ovelhas perdidas pelas estradas, e está pedindo morada em seu coração. Não é preciso ninguém lhe dizer quem é só ter no coração muito amor e fé. Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz, e o pala branco que usa é uma cascata de luz. Essa música, O Homem do Pala Branco, é uma música que foi definida como a música da paz, né? Naquele congresso de Santo Augusto. Isso foi antes da instituição oficial da Semana da Paz. Depois do congresso, o movimento tradicionalista gaúcho encaminhou ao governo do estado a solicitação de reconhecimento de uma semana dedicada à paz, por conta da paz de Ponte Verde. Por que 23 de fevereiro a 1º de março? Davi Canabarro estava com as tropas farroupilhas concentradas naquela região de Dom Pedrito, onde hoje se reconhece como o local em que ele reuniu os seus oficiais para discutir essa questão e as propostas da paz. Neste local existe um obelisco, que nós vamos mostrar agora aí para que todos vejam, um obelisco da paz, lá em Dom Pedrito, no local denominado a região de Ponte Verde, no interior de Dom Pedrito.
O Obelisco da Paz, ele é um registro histórico extremamente interessante e importante. Nós realizamos algumas iniciativas ao longo da história do tradicionalismo, mas nenhuma com permanência e continuidade. Talvez a gente consiga aí a realização talvez de algumas cavalgadas permanentes. No ano de 2003, em outubro de 2003, iniciou uma cavalgada em Porto Alegre, na frente da Assembleia Legislativa, com a bandeira da paz. Um grupo de cavaleiros da primeira região levou a bandeira da paz para a 12ª região. Cavaleiros da 12ª levaram para a 30ª, a 30ª levou para, eu não me lembro se para a 23ª ou para a 22ª e assim por diante. A bandeira da paz andou nas 30 regiões e culminou lá em Dom Pedrito em 28 de fevereiro de 2004, com a chegada, uma solenidade lá no obelisco com a bandeira da paz. Esta bandeira da paz está guardada, essa que fez esse trajeto todo e que tem a assinatura da grande parte dos cavaleiros que participaram dessa cavalgada, está no cofre do MTG, está guardada essa bandeira da paz. Portanto, em 28 de fevereiro, depois de discutir da paz lá, dia 25, 26, 27, em 28 de fevereiro, Davi Canabarro declara encerrada a Revolução Farroupilha por parte dos farroupilhas. A mensagem é levada ao Barão de Caxias, que aguardava nas margens do rio Santa Maria o anúncio ou a decisão dos farroupilhas, e no dia 1º de março o Barão de Caxias declara pacificada a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Portanto, entre 25 de fevereiro e 1º de março acontecem essas atividades mais importantes que culminaram na paz de Ponche Verde. A comemoração da semana, 23 a 1º, 23 de fevereiro a 1º de março, para que feche efetivamente uma semana. Uma das coisas interessantes na pacificação foi de que os farroupilhas incluíram lá nas suas exigências que eles escolhessem o futuro presidente da província. Desaparecia a República Rio-Grandense, na prática, se mantinha só na história, né? Mas os farroupilhas queriam eleger o presidente da província. O governo imperial aceitou que assim fosse. E havia 3 candidatos, 3 nomes foram votados pelos oficiais farroupilhas. Por maioria de votos, foi eleito presidente da província o Barão de Caxias, que era o comandante das tropas e estava já respondendo pela chefia política administrativa da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Então ele permanece como comandante militar e como presidente da província. E os farroupilhas alcançam a maioria das suas reivindicações. Eu diria de uma forma geral que, sob o ponto de vista técnico, a Revolução não terminou. Houve um acordo de suspensão das atividades belicosas, os farrapos reconheceram a partir dali o comando político do Brasil de Dom Pedro II, né? Mas é importante que a gente compreenda, que a gente diga, que a gente repita. Os farroupilhas queriam que o Brasil fosse uma república. Os farroupilhas queriam que o Brasil fosse uma federação. Tanto que, quando os farrapos invadiram Santa Catarina,
tomaram Santa Catarina, não anexaram Santa Catarina à República Rio-Grandense. Proclamaram lá a República Catarinense, que também é chamada de República Juliana. E eles desejavam fazer isso com o Paraná, e com São Paulo, e com o Rio de Janeiro, com todos os estados. Então eles queriam uma federação. Os farroupilhas defendiam a propriedade privada, defendiam o direito de escolher e eleger os seus governantes, coisa que na época não havia. Ou seja, os farroupilhas não alcançaram esses objetivos inicialmente, tá? Não tiveram êxito, mas ideologicamente, na ideia de como deveria se organizar a nação brasileira, os farroupilhas são os grandes vitoriosos. Por quê? Porque o Brasil, mesmo que 50 anos depois, se tornou uma república e se tornou uma federação, e os governantes passaram a ser escolhidos pelo povo, e a propriedade privada passou a ser garantida. Ou seja, aquilo que os farroupilhas queriam em 35, 36, aquele período de quase 10 anos, entre 1835 e 45, foram alcançados com a proclamação da República no Brasil em 1889. Ou seja, os farroupilhas, sob o ponto de vista ideológico, foram os grandes vencedores. Se eles não conseguiram êxito no aspecto militar naquele momento, tá? Não tem, na minha forma de ver, tanta importância quanto essa de terem conseguido que o Brasil tivesse, né, a possibilidade de ter um espelho para a proclamação da República no Brasil. A própria independência do Rio Grande do Sul, a separação, essa questão do separatismo do Rio Grande do Sul, foi um ato muito mais de pressão, um ato mais forte de dizer ao governo imperial que os gaúchos queriam um outro tipo de governo, um outro tipo de administração pública. Tanto que, repito, quando os farroupilhas invadiram Santa Catarina, eles proclamaram lá uma outra república. E os manifestos de Bento Gonçalves são claríssimos a dizerem que os farroupilhas desejavam que cada província se tornasse independente para que juntas constituíssem a Federação Brasileira, aos moldes dos Estados Unidos da América do Norte. Os farroupilhas eram estudiosos dos escritos e das pregações dos republicanos franceses e tinham pleno conhecimento e acompanhavam as ideias e o que aconteceu na independência dos Estados Unidos da América do Norte. Então eles não eram alienados do mundo. A comemoração da paz é tão importante quanto a comemoração do início da Revolução. Nós comemoramos muito o 20 de setembro, quando a Revolução começou, e comemoramos pouco o 28 de fevereiro ou 1º de março, como queira, quando a Revolução foi encerrada. Então a Semana da Paz se destina a este objetivo: comemorar a paz de Ponche Verde, a paz do Rio Grande do Sul, a paz entre brasileiros. Para encerrar, interessante compreender por que o governo imperial abdicou de massacrar militarmente os farrapos e negociar uma paz, e com isso trazer a simpatia e manter os farroupilhas com o exército imperial, inclusive absorvendo os militares farroupilhas que passaram a fazer parte do exército do império imediatamente, porque do outro lado da fronteira
havia um ditador chamado Juan Manuel Rosas, presidente da Argentina, da República Argentina, e que pregava a retomada das missões. Ele ameaçava invadir o Rio Grande do Sul, ameaçava invadir o Brasil, para reivindicar a propriedade, a ocupação da região missioneira. E Duque de Caxias, na época barão, sabia que sem os gaúchos, sem o espírito militar do gaúcho, sem a cavalhada dos gaúchos, seria extremamente difícil resistir a uma invasão argentina. Então a paz de Ponche Verde atendeu o interesse dos farroupilhas e interesses dos caramurus, interesse do Rio Grande, interesse do Brasil. Essa é a nossa contribuição para o conhecimento de todos que tenham algum interesse na história do Rio Grande do Sul. Nos Caminhos da História fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com mais um assunto vinculado à nossa história, à nossa identidade.